Seja super bem-vinda, super bem-vindo ao canal do programa Plenitude. Eu sou Márcia Costa, sou psicanalista, mentora, ajudo mulheres profissionais e líderes a construírem uma carreira de sucesso sem ter que abrir mão daquilo que mais importa nas suas vidas. E o episódio de hoje nós vamos estar falando do o medo de não ser boa o suficiente, o medo de não conseguir entregar aquilo que eu me proponho a fazer. Será que tem um nome para isso? E sabia que tem? O nome para esse medo todo que nós sentimos é síndrome da impostora. E que é o síndrome da impostora? É o que nós vamos ver hoje nesse episódio. Se você não me segue ainda, por favor, assine aí o canal para você receber mais conteúdo como esse. E vamos lá, direto ao assunto. O que é a síndrome da impostora? A síndrome da impostora é quando você sente que você não é boa o suficiente. Sabe quando você começa a fazer alguma coisa e você começa a questionar a sua própria habilidade? Quando você começa a desenvolver uma insegurança sobre aquilo que você está fazendo, mas a insegurança vem não é porque você não sabe aquilo que você precisa fazer, é porque a maior parte das vezes você desconfia da sua própria habilidade e competência, por melhor que você seja. Em alguns momentos você vai se questionar: será que eu sou uma fraude? Será que eu conquistei tudo o que eu conquistei na minha vida, mas foi por sorte? Porque a gente ouve tanto isso, né? Não é verdade, meninas? A gente ouve a vida inteira que muitas vezes quando a gente conquista algum patamar da nossa vida, alguns passos que a gente quer, é por sorte, é muitas vezes, é porque você é muito bonitinha, ou porque você caiu na graça daquela, daquele, daqueles outros, e nunca é pela sua própria competência, por tudo aquilo que você vem fazendo na sua história. Isto é uma das coisas que a gente está aqui para quebrar essas regras. Não é carinha bonita, não é rostinho simpático, não é a forma de falar, mas é o quanto eu posso agregar de valor trabalhando e gostando daquilo que eu faço e tendo grandes resultados naquilo que você faz. E muitas vezes, né, a gente tem aquela sensação de que esse sucesso que eu estou atingindo não é meu. E aí vem a síndrome da impostora. E hoje eu quero dizer para você como que você quebra essa síndrome da impostora. E olha só, tô pegando aqui, tô falando com vocês e pegando alguns pontos de algumas das minhas mentoradas que me trouxeram de perguntas, né? E olha só que interessante. Como consequência, como que eu posso, Márcia, me prejudicar tendo essa síndrome? A gente acaba se prejudicando, por quê? Porque a gente em alguns momentos acaba ouvindo. Eu digo que tá tudo bem quando você ouve alguma coisa e você entende e deixa aí. O problema maior é quando você ouve, sente, retém e mantém isso com você. O que que acontece? Você abala a sua autoestima. Você começa a duvidar de você mesma. Você começa a questionar se tudo aquilo que você tem de conhecimento é o suficiente para você fazer aquilo que você se propõe a executar. E é interessante, né? Porque nunca, jamais, né? Eu sempre digo isso. Você vai se sentir 100% preparada. Se você se sente já 100% preparada, presta atenção. Por quê? Porque pode ser que neste momento você tá muito autoconfiante e o que pode acontecer? Você perde atenção ao detalhe e aí é onde gera e morre o perigo. Então, não se sentir 100% preparada, você está querendo me dizer que isso vai me ajudar, Márcia? Sim,
Por quê? Porque vai te criar uma ansiedade inicial, uma ansiedade que eu digo que é positiva, que vai fazer com que você olhe para o outro lado, que você comece a prestar mais atenção, a ter mais foco e cuidado naquilo que você faz. Este é positivo. Vamos lá, alguma outra coisa. Márcia, esta síndrome da impostora, ela me traz a autossabotagem junto e o medo constante de eu expressar a minha opinião? Com certeza. Por quê? Porque em alguns momentos você pode ter até confiança daquilo que você vai falar. Quantas vezes a gente entra numa reunião, né? Isso já aconteceu comigo e já aconteceu com muitas das minhas mentoradas, eu não sei se acontece com você. Você entra naquela reunião, você sabe do que as pessoas estão falando. Você tem até como contribuir para aquela discussão. Mas pela essa síndrome de não se achar boa o suficiente, você se cala. Por quê? Porque e se eu falar alguma coisa que for besteira? E se na hora que a pessoa me pedir mais detalhes, eu começar a gaguejar e não conseguir falar adequadamente? E aí, muitas pessoas que são excelentes, que poderiam contribuir e até trazer o resultado de muitos problemas que a gente vive, elas acabam não falando. E sabe o outro lado desse não falar? Você sai dessa reunião angustiada porque alguém falou aquilo que você poderia ter contribuído e você não falou. E aquela pessoa veio com a ideia que você tinha, só que ela falou antes de você. E se ela falou antes de você, se você for falar depois, é mais do mesmo. Pode ser que você não contribua na mesma intensidade. E aí você sai daquela reunião com aquela angústia, poxa, deveria ter falado, não falei, deveria ter feito e não fiz, e você vai pensando nisso, e muitas vezes aí é que tá aquela sua barreira de poder crescer profissionalmente. Muitas pessoas se barram e não cresce, e depois fica com aquela angústia, poxa, mas aquela pessoa não era tão boa o suficiente, ela até nem sabe tanto quanto eu sei. Mas essa pessoa tem algo que você aí não tem em alguns momentos, que é isso que você precisa despertar para você poder ter uma carreira de sucesso, inclusive. O que, Márcia? A coragem. A coragem de começar a assumir a sua história como sua. Muitas vezes a gente julga o outro porque ele fala demais, porque ele acaba em alguns momentos dizendo além da conta. Mas essas pessoas, né, elas fazem o quê? Elas expressam a sua coragem em alguns momentos em poder contribuir. É claro que tudo com parcimônia, né? A gente não tá falando daquela pessoa que é para falar, né? Igual o papagaio. O papagaio também fala, mas ele traz conteúdo, né? Ele agrega valor? Pode ser que não. Então é claro que a gente não tá falando destas pessoas. Mas eu falo que na época de Big Brother, né? Aonde a gente julga muito aquelas pessoas que ficam como plantas, né? E isso a gente não pode deixar acontecer com a gente. Sabe por quê? Porque quando você não expressa a sua opinião, pode ser que você esteja dando duas mensagens para as pessoas que estão junto com você. A primeira delas, que você não está se importando com o que está sendo discutido e você tanto faz, ir para a direita como ir para a esquerda, que você não tem conhecimento e por isso você não agrega valor. E isso acaba minando a sua história. E tudo que a gente repete em um padrão da nossa vida, a gente tende a repetir em outros graus da nossa história. Então preste atenção. E Márcia, porque isso é importante para que eu tenha uma vida onde eu consigo trazer um equilíbrio para a minha história, porque você já começa se valorizando. E se eu estou me valorizando no ambiente profissional, adivinha o que eu vou fazer na minha vida pessoal? Eu estou trazendo esse valor para a minha história, eu estou me sentindo importante para a minha história e eu consigo sim
começar a ser a pessoa que vai ter a positividade, a pessoa que vai ter o protagonismo da sua própria história. Então a gente não pode nunca, jamais e de forma alguma dar responsabilidade da nossa história para o outro. E muitas vezes, quando a gente não tem essa coragem de se impor, de falar, pelo medo do receio mesmo, de não estar se sentindo boa o suficiente, a gente perde os espaços na nossa vida. Faz sentido para você o que eu estou dizendo? Começa a fazer a reflexão. Quantas vezes você aí tinha oportunidade de dar a sua opinião, fazer uma história diferente, mostrar a sua importância, mostrar até o seu próprio conhecimento, mas pelo medo de se expor, você acabou se calando. E eu não estou dizendo que é só na vida profissional, não. Pode ser sim na vida pessoal, em um relacionamento, não só de marido, mulher, mas um relacionamento de amigos também, de mães, de pais, de filhos, né? Que a gente vê muitas vezes. Eu prefiro guardar comigo aquilo que eu estou sentindo para evitar um conflito, para evitar uma exposição. E isso tudo vai fazendo com que eu não me imponha. E aí a gente está olhando um pouco mais a toca do coelho da Alice, né? Eu sempre falo, presta um pouco de atenção, porque a gente sempre está na camada superficial. E a camada superficial, o que significa? Eu não estou tendo a resposta da forma com que eu deveria. Eu não estou me sentindo autoconfiante o suficiente para dizer, né, aquilo que eu penso. Esta é a camada superficial. Mas e o que está por baixo? Por que eu não me sinto competente o suficiente, ou não me sinto com coragem o suficiente para eu poder impor a minha opinião? E aí vem a síndrome que nós estamos falando. Eu gosto muito de dar um exercício. Então, neste momento, se você já não está com papel e caneta, anota aí. Pega um papel e caneta e anota aí o que eu vou te dizer agora. Faça uma lista de quais são os seus principais medos. Isso mesmo. Quais são os seus principais medos? Tenta encontrar no mínimo 10. E eu falo que tudo que a gente começa a fazer, no primeiro momento pode ser meio difícil. Mas na hora que você começa a se concentrar naquilo que você está fazendo, começa a fluir, né? Então pega a lista e faça aí uma lista dos meus 10 principais medos. E quando você tiver essa lista pronta, olha para ela e veja quanto desses seus medos são reais. Ou seja, aquilo que verdadeiramente pode me parar, me bloquear. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento, porque eu não tenho habilidade, porque eu não tenho competência, porque eu não me sinto boa o suficiente. Vá trazendo a razão. Por que isto te gera medo? Olha que interessante. Quando você vai fazendo o medo versus o porquê isto me causa medo, você vai olhar e muitas vezes você vai ver que a maior parte desses seus medos, sabe o que eles são? Imaginários. E como que a gente lida com isso, Márcia? Como sempre, eu sempre digo que tem um ponto inicial. E qual é esse ponto inicial? Me conhecendo, trazendo para o meu autoconhecimento. Conheça a ti mesmo. Comece a olhar para você os pontos de reflexão. E quando você olha para essa lista dos seus medos, você começa a entender aquilo que muitas vezes está te bloqueando de você chegar no lugar aonde você quer. Na posição que é sua de direito, que é sua de merecimento. Então, muitas vezes a gente se perde no meio da nossa própria jornada.
Por isso que eu falo, quando a gente começa a entender as nossas dificuldades, adivinha quem vai ter o poder para poder olhar para elas e buscar novas chances, novas alternativas, novas oportunidades. Então, olha aí, a autossabotagem vem daí. A autossabotagem, o medo constante de expressar sua opinião, de você acreditar que você não é boa o suficiente, é de alguns medos que eu tenho, que pode, muitas vezes, na hora que a gente mergulha nesse conhecimento, está na criança que ao tentar se expressar, ao tentar dar a sua opinião, muitas vezes foi bloqueada, foi julgada, foi criticada. E o que você está querendo dizer, Márcia? Seja mais clara. Eu posso ter uma memória aonde eu fui expor a minha opinião e uma figura de autoridade, ou pai e mãe, diz para mim: cala a boca, menina, você não sabe o que você está dizendo, você é criança demais para poder falar, você não sabe aquilo que a situação está levando, você vai calar a boca agora, senão você apanha. E eu adivinho que isso te trouxe? Isso te trouxe uma emoção negativa, ou até mesmo uma situação, porque você, em alguns momentos, a gente levava uma bordoada, sim ou não? Eu vivi isso em algumas vezes na minha história. Quantas vezes eu tive que olhar para os meus medos, essa minha lista, e reconhecer onde esse medo foi colocado em mim. E eu fui olhar na minha história, esse medo estava, em alguns momentos, eu tentar expressar minha ideia. Eu sou filha caçula, olha só, de 7 irmãos. Então eu sou a menor. E quando eu nasci, a minha irmã mais velha, ela já tem 5 anos a mais do que eu. Adivinha como era, né? Eu tinha o direito de falar aquilo que eu queria, ou eu tinha que ir de acordo com que é aquilo que a gente fala, né? Vai com a boiada, né? Se todo mundo resolveu ir para esse lado, você tinha que ir também. E muitas vezes, quando eu ia expressar minha opinião, eu não tinha voz ativa. E muitas vezes, quando eu ia expressar minha opinião, pode ser que eu tinha algumas consequências negativas. O que significava isso? Humilhada, criticada, julgada, ou apanhava, né? Por que não? E isso foi me trazendo cada vez mais um direcionamento, um comportamento e um hábito que me fazia me calar. Olha só que interessante. Quando você começa essa sua jornada, você vai entender aonde esse medo foi instalado. E você vai conseguir sim olhar para esse medo e dizer: pera lá, eu sou aquela criança ainda? Eu sou aquela criança que naquele momento não tinha voz ativa? Não, você já é uma adulta, você já tem a sua voz ativa. Muitas de vocês, como eu, já eram líderes, já tinha posicionamento que as pessoas esperavam que você teria que dar, mas muitas vezes a gente tem gatilhos emocionais e esses gatilhos eram o que me travava. É o que muitas das minhas mentoradas me dizem. Trava, Márcia, eu não consigo sair desse estágio. Mas na hora que eu olho para os meus medos, eu olho para a minha lista e eu vejo aonde este medo foi instalado, eu consigo ter as escolhas. E eu digo o seguinte, né, que a ignorância é uma dádiva. E é mesmo, gente. Quando você está falando de ser ignorante, eu estou falando da falta de conhecimento, de ignorar aquilo que você precisa fazer. Então, olha só o que eu sempre digo para minhas mentoradas. Quando você é ignorante naquele tema, você pode, inclusive perante a lei, alegar: poxa, a Márcia está fazendo coisa errada, eu não sabia que a Márcia fazia isso. Então, até perante a lei, você vai ter uma consequência. Agora, olha só, se você anda com a Márcia, sabe que a Márcia faz algo errado e você está junto, quando você
for, né, tiver uma consequência, a Márcia for pega, você tá agindo e acontecer alguma coisa, até perante a lei você vai ter uma consequência diferente, porque aí você já é considerada cúmplice. E isso acontece para nossa própria história. Olha como é pesado isso que eu tô querendo dizer. Quando você faz algo que você já sabe que isso te prejudica, você está fazendo de propósito. E se você faz de propósito, você já não pode alegar ignorância. Ou seja, eu sei que eu posso fazer diferente, mas eu continuo cometendo o mesmo erro. Adivinha o que acontece? Eu, neste momento, já sei que eu estou fazendo isso por uma escolha, porque eu poderia ter uma escolha de fazer diferente. Então, olha aí o poder que você tem dentro da sua história. Quantas coisas você já sabe que você está fazendo errado e mesmo assim você repete. Como nesse caso, não se impor, não falar por medo de ser julgada. Tá bom, Márcia, eu tenho um drive muito forte que me faz travar. Agora você vai reconhecer aonde este medo foi instalado. Quando você reconhece isso e você entende que você tem o poder de liberá-lo, adivinha o que acontece? Você faz acontecer na sua história. Eu gosto muito de uma metáfora, eu não sei se vocês já ouviram, mas existe uma metáfora do elefantinho. O elefante, ele para ser domado, você sabe como eles faziam? Graças a Deus hoje já não existe animais presos em circo, mas na minha idade e na minha época existia muito animais. Você ia no circo para ver os animais lá se apresentarem. E olha só, né? Eu falo que a sociedade é uma evolução. A evolução de quanto nós nos importamos com o outro, de quanto nós nos importamos com os animais e com qualquer coisa na nossa história. Olha só que interessante, é maturidade. Mas vamos voltar aqui para a história do elefantinho. O elefante, para ele ser domado, quando ele é pequeno, é colocado uma trava na patinha dele, uma corrente que prende o elefante de não ir para lugar nenhum. Então é colocado uma corrente e uma estaca aonde prende o elefantinho no chão. Esse elefantinho, ele quer sair a tudo quanto é custo. Por quê? Porque ele tem dentro dele a liberdade, aquilo que veio inerente à sua história. Então ele quer ser livre e muitas vezes aquele mesmo domador, olha que triste, que dá comida para ele, que cuida dele, é o mesmo domador que prende ele. E neste momento que ele é preso, ele tenta sair de qualquer forma, ele tenta arrancar aquela corrente e aquela estaca. Só que ele é pequeno, o que acontece? Ele não consegue tirar aquela corrente e a estaca. E muitas vezes você troca, porque vai machucando toda a patinha dele. Imagina o tempo inteiro ele tentando tirar. E muitos desses elefantinhos, eles eram sacrificados. Sabe por quê? Porque de tanto tentar tirar esta estaca e essa corrente, eles infeccionavam a sua patinha, eles perdiam a patinha. E lá para as tantas, eles começavam a colocar essa estaca e essa corrente e mudava a patinha que eles colocam. Chega no final do fazer ele ficar domado, todas as patas dele têm marca, têm cicatrizes. E o que acontece com esse elefante quando ele cresce? Olha só que triste. Ele já não tenta mais brigar com esta corrente e com essa estaca. Sabe por quê? Porque ele já se rendeu a ela. Ele já descobriu que ela é mais forte que ele. Porque na hora que ele tentou tirar, machucou, sangrou, doeu. E aí, depois de grande, mesmo pesando tonelada, ele não consegue tirar mais essa estaca. Ele até, se ele quisesse, né? Porque agora ele não tem ideia do tamanho e da proporção que ele tem. Se ele fizesse assim, a estaca saía e a corrente quebrava. Mas ele tem uma memória de dor, uma memória que travou ele. E aí sabe o que acontece? Ele não briga mais com essa corrente, com essa estaca. Elas venceram ele. E é isso que eu quero deixar aí para você como exemplo.
quantas estacas, correntes colocaram em você em algum momento quando você era menor e hoje você acredita nessas correntes e nessa estaca. Você já não briga mais com elas. Nossa, Márcia, que pesado. É pesado mesmo. É pesado mesmo. E é para que você sinta e você entenda que muito desses medos estão te travando de você ser a sua melhor versão, de você poder estar naquela situação que você merece na sua vida. E por que você fala desse jeito, Márcia? Porque eu vivi isso, porque eu senti isso. Eu tive muitas estacas e correntes que me colocaram na minha história. Quando eu olhei para mim, eu falei, mas espera lá, eu posso ser melhor, eu posso ser líder como essa pessoa. Poxa, ele não era tão, ou ela não era tão boa quanto eu sei que eu sou preparada e eu tô pronta para essa posição. E aí, adivinha o que aconteceu? Eu comecei a olhar para mim com um ar de generosidade que eu mereço. Eu comecei a olhar para os meus medos e para aquilo que me travava de uma forma diferente, sabendo que sim, eu podia. Olha só como é a nossa vida. E quem diz que não é isso mesmo que a gente veio fazer nesse mundo, né? Reconhecer as travas que nos colocaram muitas vezes e que hoje são essas travas e essas portas que eu tenho que encontrar a chave para poder abrir e entrar. E é isso que eu te convido nesse programa Plenitude, para você abrir cada uma dessas portas, encontrando as chaves que estão dentro de quem? De você. De cada uma de vocês que estão me ouvindo e trazendo esse conhecimento. E porque esse assunto é importante, esse assunto é mais do que importante, é para que você se sinta, sim, pronta para atingir o seu próximo passo de carreira, para construir a carreira que você entende que é importante para você, com o sucesso que é medido com a sua régua, não com a régua da tua mãe, com a régua do teu pai, com a régua dos seus irmãos, do seu amigo, ou com aquela loucura que cada um acha que tem que ser. É a sua régua de sucesso. O que é sucesso para você? Para que você esteja pronta para ter essa sua vida de sucesso sem você abrir mão daquilo que mais importa. Olha só que interessante, a gente está aqui se falando, eu não sei por quantos minutos já, mas alguns minutos, e tem mais algumas perguntas aqui que eu queria aproveitar, deixa eu pegando aqui e trazer um pouco mais. A gente falou, né, da síndrome da impostora, o quanto ela te impacta, o quanto ela te impede de ir. Por quê, Márcia? Porque a todo momento eu não me sinto preparada o suficiente, eu não me sinto boa o suficiente. Então vou começar a superar essas barreiras, eu vou começar a descobrir o que eu sou e qual é o meu autoconhecimento, entendendo aquilo que me faz bem, me entendendo aquilo que me traz as minhas maiores fortalezas, e isso tudo você tem que reconhecer. Quais são os seus pontos fortes? O que você precisa trabalhar ainda? E olha, eu vou te contar uma coisa. É claro que para aquilo que você almeja, você tem que estar preparado para, mas você nunca vai se sentir pronta 100%. Por quê? Porque nós somos um ser em constante aprendizado. Aquilo que hoje eu estou aprendendo, olha só, é uma pequena ponta do iceberg que vai me ajudar para o aprendizado seguinte. Então eu vou estar em constante aprendizado, mas eu tenho o que? A força de vontade, a garra, a energia de querer fazer melhor. Por que querer fazer melhor? Porque o seu nome está associado à entrega de serviço que você faz. Quando você entende que o seu nome está associado à sua entrega de serviço, cai uma baita de uma ficha. O que você está querendo dizer com isso, Márcia? Que quando as pessoas souberem que é você que está fazendo esse trabalho e dependendo da sua reputação, as pessoas vão falar, nossa, é a Márcia que está fazendo? Perfeito, putz, eu estou super tranquilo. Eu sei a qualidade do serviço que a Márcia faz.
Agora, por um outro lado, se você é aquela pessoa que não entrega o seu melhor, você também, por um outro lado, pode estar sendo questionada. E é a Mariazinha, é a Sebastiana, é a Joãozinha que está fazendo esse trabalho? Puxa, pode ser que isso eu vou ter que revisar, porque todas as vezes que eu dou um trabalho para ela, vem um erro. Olha só que interessante. A gente não entende que o nosso selo de qualidade, adivinha quem é? Quem é que traz o nosso selo de qualidade? É a sua própria assinatura, é seu próprio nome aliado ao seu trabalho. Então, isso é muito importante. Então, a gente está falando sobre isso. Vamos lá. Aí, outras das coisas aqui. Iniciativa para você começar a buscar ser melhor. Márcia, isso tudo que você está me dizendo vai me dar iniciativa e garra para eu quebrar alguns tabus na minha vida? Com certeza vai te dar essa garra, essa energia para você quebrar esses tabus, porque você vai saber que se tem algo, alguma coisa que você ainda não sabe, para você poder entregar melhor resultado e valor para o seu cliente, para a sua empresa, você vai atrás, você vai buscar esse valor e esta competência. Por quê? Porque eu sou um ser em eterno aprendizado. Eu não preciso ter resposta para tudo. Eu não preciso ser a pessoa que já sabe de tudo. Isto é muito chato também. Você conhece aí aquelas pessoas que já acreditam que sabem de tudo e todas as coisas que você vai falar para elas, elas falam: puxa vida, já ouvi, já sei, já fiz, já sei como faz. E pode ser que elas estejam perdendo grandes oportunidades de aprendizado, ou no mínimo de ouvir uma opinião diferente. Aí é que tá, né? Quando a gente tem a humildade para a gente reconhecer, que eu falo, né, que quanto mais eu estudo, quanto mais eu vou buscar informação, e cada hora eu tô com um livro diferente aqui, né? Eu venho para praia, eu venho para descansar, eu venho buscar, né, o repouso, mas eu venho com um livro, eu venho buscar conhecimento, eu tô assistindo um podcast diferente. E aí a gente fala que eu só sei que eu nada sei. Olha só que interessante. Quando a pessoa entender que ela tem a humildade, que eu só sei que eu nada sei, você tá aberto para ouvir opiniões. Agora, quando você é engessado, achando que só a sua verdade que é absoluta, pode ser que você esteja perdendo uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade de ouvir pelo menos uma perspectiva diferente da sua. Olha que grande conquista, né? E vamos aqui, mais algumas coisas aqui. Márcia, onde as mulheres mais erram com relação à síndrome da impostora e de não sentir que elas têm um valor maior? É interessante porque eu vejo que os homens eles já nascem com uma autoestima muito melhor do que a nossa. É interessantíssimo. E as mulheres que criam esses próprios homens, né? É muito interessante. Mas as mulheres vêm com uma autoestima não tão boa, na maioria das vezes, tá? Principalmente nessa nossa geração 30 mais. As mulheres se questionam muito mais do que os homens. É interessante, eu dou um exemplo, né? Imagina você faz uma comida que você sabe que você faz muito bem, mas aí você convida, né, os seus amigos: olha, vem aqui, eu fiz uma comidinha hoje. Essa comidinha pode ser que não tá tão boa, mas vem aqui experimentar, né? Eu acho que tá gostosa. Agora, olha um homem falando essa mesma situação: poxa, vem na minha casa, eu sou o chefe, eu tô fazendo uma comida maravilhosa que eu aprendi. Ele pode ter aprendido a receita ontem, mas ele já se acha muito bom. Isto é interessantíssimo. E no trabalho também, os homens, eles acabam tendo uma autoestima melhor. Ele faz algo, alguma coisa que ele mesmo olha para aquilo e fala: caraca, olha como eu sou bom demais. E a mulher já, por sinal, olha para aquilo e fala: puxa, será que eu tenho oportunidade de melhorar? Será que alguém vai me questionar? E isto é alguma das coisas aqui aonde as mulheres mais erram.
Então presta atenção. Eu não estou dizendo para que você seja, né, aquela pessoa arrogante que olha para o seu trabalho com aquele ar, eu sou a melhor do mundo. Não é isto. Eu estou dizendo aqui que é para você reconhecer sim que as suas habilidades existem, que você sim tem habilidade e competência porque você buscou esse conhecimento para isso. E seja mais generosa com você, porque muitas vezes a gente é muito generoso com o outro, mas não com a gente. Então tem uma forma de você descolar isso. Eu ensino isso, gente. Pega isso. Se for para você pegar algo nesse programa, nesse episódio do programa Plenitude, programa 2, pega isso. Olha como que eu faço, Márcia, para eu sair da emoção e conseguir lidar comigo melhor. Fala com você na terceira pessoa. Olha para você e fala assim: poxa, Márcia, você é boa o suficiente. Você sabe aquilo que você está fazendo. Olha aqui, ó, você tem competência, você pode apresentar esse seu material. Que legal, né, gente? É muito bom. E como, né? Eu cheguei nessa conclusão disso tudo que eu tô falando para vocês. Foi de uma hora para outra? Não. Eu sofri muito? Sim! E o que que eu não quero que você passe e que você tenha que viver tanto tempo na sua vida perdendo o mesmo tempo que eu perdi na minha história. Por isso que eu tô aqui. O que me motiva é estar aqui falando com vocês para dizer: não vai por aí não. Existe um atalho onde você pode conseguir ter melhores resultados. E como esse atalho pode existir, Márcia? Primeiramente, começando a olhar para mim, começando a refletir sobre os meus medos, começando a olhar para esses meus medos, entendendo aonde eles foram instalados e se eu tenho a habilidade hoje para vencê-los. Lembra sempre da história do elefantinho. Tira essas suas amarras. Você pode muito mais do que isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Se você gostou desse conteúdo, curta, divida com outras pessoas que necessitem ver esse conteúdo. É um grande prazer estar aqui com você e até o próximo episódio. Um grande beijo. Fiquem com Deus.